Olá, boa tarde, tudo bem? Muito bom estar com vocês de novo. Nós vamos hoje estar falando sobre um assunto super interessante. Ah, Cadê aqui? Hoje vou estar conversando com o Dr. João Paulo, lá de São José dos Campos, da nossa equipe. Nós vamos estar falando um assunto super interessante sobre dermatologia, sobre estresse, né? Quais são as patologias que normalmente pioram nessas situações de estresse, como isso pode ser melhorado, como nós podemos enfrentar essa situação. Vamos aqui, cadê o Dr. João Paulo? Dr. João Paulo, apareça. E nós vamos estar falando também de todas as tendências de tratamentos que surgem, né, cada vez mais precocemente. Por exemplo, nós temos algumas dermatoses em que os pacientes acabam procurando para rejuvenescimento muito mais cedo do que nas décadas anteriores. Dr. João Paulo está aqui, adicionar. Estamos aguardando. Então, como eu estava falando, a gente vai estar falando de várias... Olá, doutor João, tudo bem? Como vai? Olá, boa tarde, doutor Otávio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Você está em São Paulo ou em São José dos Campos? Hoje eu estou em São Paulo. Em São José estive ontem lá. Já Ótimo. retomamos com todos os cuidados, mas a clínica está pronta para receber nossos pacientes novamente. Ótimo, então muito bem-vindo. Como eu estava falando, a gente vai estar falando aqui sobre alguns assuntos, né? Então, as influências das emoções, do estresse na, na nossa pele, nas patologias, e depois também a gente vai mudar um pouquinho para essa nova tendência de tratamentos cada vez mais precoces, né? Então, nós dizemos que os 30 são os antigos 40, os 40 são os novos 30. Então, doutor João, a respeito dessa questão das emoções, do estresse, você poderia falar para a gente quais seriam as patologias que normalmente mais acabam sendo desencadeadas por uma pessoa mais estressada ou mais irritada? Faz um resumo. Essa é uma pergunta bem interessante, porque os pacientes nos perguntam bastante isso. Eu Uhum. já fui em vários lugares, me falaram que isso é causado pelo estresse. E a gente tem realmente doenças dermatológicas, tanto que podem ser desencadeadas, a primeira crise, o surgimento por um episódio de estresse, quanto aquelas que podem ser pioradas pelo estresse, né? Então, a Sim. doença já existe, mas ela vai piorar com o estresse. Então, Uhum. algumas doenças que podem ser desencadeadas por um episódio estressante, seja a perda de um familiar e até mesmo algum episódio assim bom, a pessoa tem uma grande emoção boa e Sim. desencadeia uma doença, são muitas doenças autoimunes. Então, por exemplo, o vitiligo pode ser desencadeado dessa forma, Uhum. né, que é a perda de pigmentação por uma imunidade da pele. A alopecia areata pode ser desencadeada dessa forma, que são falhas no cabelo, uma queda capilar também desencadeada pela Às imunidade. vezes na A barba, né? psoríase, Uhum. tanto na barba quanto no cabelo, tem É. formas localizadas e existe até a forma universal, né? A Uhum. psoríase pode ser também desencadeada dessa forma, o primeiro episódio, e Uhum. também as piora, né? O piora do quadro da psoríase acontece no estresse, e Uhum. algumas outras doenças que a gente conhece que pioram com o estresse. Então, a dermatite seborreica no rosto, couro cabeludo e no tórax podem ser causadas por isso. Uhum. Então, muitas doenças em que a gente sabe que a imunidade está relacionada na pele vão piorar com esses quadros e melhorar com Ah. aquilo que melhore a imunidade, né? A gente sabe bem disso, que melhore os hormônios de estresse. Eu acho que é importante lembrar assim, que o estresse ele é uma reação fisiológica, né? Então, assim, é um alerta, ele é a nossa sobrevivência. Se você leva um susto, a adrenalina, você vai ficar esperto para se salvar. O problema é quando esse estresse se torna crônico. Aí ele vai desencadear todos os problemas, ele pode aumentar a pressão arterial, ele pode causar infarto, etc. A Maria de São Paulo, ela me escreveu aqui no direct ontem, e ela fala que é inevitável, obviamente, ficarmos preocupados com a situação atual. Está todo mundo preso, todo mundo mais fechado. E ela está tendo muita dificuldade de dormir e também para se alimentar corretamente. Você daria alguma dica, o que ela podia fazer em casa para dar uma melhorada nessa qualidade de vida, né, num momento tão difícil?
É, a gente sabe que um momento de estresse e preocupação libera hormônios no corpo. Então, é aí a parte psicológica, o cérebro tem uma química específica para esses momentos e ele desencadeia reações no organismo. Então, lá do cérebro, por exemplo, pode vir uma ordem para liberar em umas glândulas que ficam acima do rim, as suprarrenais, hormônios de estresse. Esses hormônios de estresse têm um papel no nosso organismo que vem lá dos tempos antigos, que era preparar o ser humano para o combate, digamos assim, ou Exatamente. para a A fuga ou guerra. para o combate, né? Então, Uhum. eles tipicamente aumentam pressão, aumentam respiração, aumentam batimentos cardíacos, que é para a gente ter mais energia. Só que no papel atual, quando a gente recebe essa ordem, né, no momento de Covid, recebe essa ordem de estresse, o Uhum. organismo não vai entrar nem em combate e nem fugir. Vai Mas precisar. vai ter repercussão no organismo. E uma das repercussões, sim, pode ser aí uma perda da qualidade do sono, né, que é o que ela está relatando, dificuldade para dormir, porque realmente se o organismo está preparado para fugir ou para combater, ele não vai dormir, né? E também vai causar, às vezes, alterações aí da alimentação, do apetite, né? O estresse é conhecido por, em algumas pessoas, desencadear um aumento do apetite, e em Uhum. algumas menos pessoas tem uma perda de apetite. Alguns, para mim, seriam sortudos, para outras pessoas seriam azarados, depende do peso de cada um. Com certeza. E aí, como que ela vai tomar algumas medidas para melhorar isso? Uhum. Eu acho que antes de ir para a cama, ela deve fazer uma higiene do sono. Então, evitar ficar muito tempo na televisão ou ter televisão no quarto. Então, Evitar ficar no celular. Ter qualquer coisa luminosa, mesmo que sejam aqueles stand-by dos aparelhos, de stand-by de um detesto aparelho aquilo. de Eu som. tampo tudo. Exatamente, essas luzinhas, mesmo luzinhas São pequenas, podem irritantes. atrapalhar o sono, né? É. Então a higiene do sono é essencial. Uhum. Não comer nada muito pesado antes de dormir, porque se o organismo estiver num processo de digestão muito difícil, vai atrapalhar o sono também, né? Uhum. E algumas coisas que ela pode fazer um pouco antes é meditar, relaxar, fazer exercícios respiratórios que já comprovadamente, tanto meditação quanto exercícios respiratórios melhoram o padrão de sono e de outras coisas, pressão arterial, frequência cardíaca, tudo isso é alterado por meditação. Então, aí na parte da alimentação, não só não se alimentar pesado à noite, mas ao longo do dia ter uma alimentação mais saudável, mais regrada também, né? Uma outra coisa importante para o sono é não inverter o dia com a noite, né? As pessoas As às vezes pessoas hoje em dia estão estão. invertendo o É dia com a importante noite as porque não pessoas tem. saberem que nós não estamos de férias, gente. Então, essa rotina é importante. Levanta, sabe, toma seu banho, faz a sua atividade física. Tenta manter uma rotina parecida com o que nós tínhamos. Olha que interessante. A Rosa Passarelli pergunta, e quando acorda no meio da noite? Bom, tenta, eu acho que meditação, eu tenho feito muita meditação, eu não era tão adepta assim, tem me feito muito bem. Eu acho que ela induz mesmo ao sono, te dá um equilíbrio. Então, você que levanta no meio da noite, não vai comer nem atacar o chocolate, que vai te dar mais insônia. Eu acredito que a meditação seria uma boa opção, até orações, se você entrar aí em contato. E uma outra coisa que você falou, que eu acho super importante, essa questão do sono, vai melhorar a nossa imunidade. É muito importante nós termos nesse momento o aumento da imunidade para poder combater eventualmente qualquer, mesmo que não seja o coronavírus, outras situações. É importantíssima essa questão. E pensamentos positivos. Eu acho que esses mantras que você também emite de positivo vai te dar acalmar bastante o seu organismo. A Josefa de Minas Gerais, ela pergunta clássica. Ela está na quarentena e o cabelo começou a cair muito mais, né? Dá uma explicadinha o que ela pode fazer e por quê, né? Será que seria só a causa dessa quarentena ou já tem algum outro problema? Uma orientação para ela, por favor. A queda de cabelo, que começa em geral assim, de uma forma súbita, como a dela, com um evento desencadeante, é uma das doenças que a gente falou que pode ser induzida, desencadeada e piorada pelo estresse. Nesse caso, provavelmente ela está apresentando aí um eflúvio telógeno, né? É Uhum. uma queda temporária e de grande quantidade de cabelo, que em geral tende a haver uma recuperação completa depois de um tempo, tá? O eflúvio telógeno, ele tem diversas causas. No caso dela, pelo que ela relata, a principal coisa foi ela ter ficado aí
reclusa e passado por esse estresse, mas pode ter outras causas também. E aí, o melhor tratamento é você tratar a causa. No caso dela, como é o estresse, é tentar medidas para controlar o estresse, né? É, Tem outras causas. Então, se a pessoa se expõe a uma cirurgia, pode desencadear. Se ela está com alguma deficiência nutricional, pode desencadear. E aí você tem que corrigir o problema de origem, né? No caso dela, como é o estresse e ficar em casa preocupada, talvez o exercício físico ajuda, porque os exercícios físicos liberam endorfinas e esses hormônios prazer, são dá um prazer. aqueles que contrabalanceiam os hormônios de estresse, então eles liberam relaxamento, prazer e trazem o que o Dr. Otávio falou, mais positividade para a mente, né? E uma mente positiva e mais controlada do aspecto de estresse vai repercutir no organismo inteiro, inclusive na queda de cabelo, né? Com certeza. Eu estou vendo aqui uma pergunta, essa eu vou fazer para o Dr. Otávio. Como fazer para ficar com a pele do Dr. Otávio durante a quarentena? Não, não acredito. Era uma pergunta aqui? Estava isso? Ela perguntou como fazer para ficar com a pele igual a sua, que é excelente no meio da quarentena. Todo mundo tem falado. Gente, eu estou talvez dormindo um pouco mais, tenho feito mais meditação e eu acho que tem intensificado sim, o uso em casa do meu skincare, né? Então, eu uso sempre um ácido, sempre usei ácido retinóico, estou intensificando. E, na verdade, para a vitamina D, eu tenho tomado um pouquinho de sol. Tenho que confessar, sim, no horário correto. Eu acho que isso me deu, assim, um pouco mais de, sabe, uma pele mais viva. Então, acho que é o equilíbrio disso tudo. Tenho feito as atividades físicas constantes, então não existe desculpar, não tenho academia. Você pode fazer muita coisa. Você pode fazer pilates, alongamento. Tem várias aulas online, super incrível. Então, eu acho que a gente pode continuar na rotina assim. Tem uma pergunta aqui que foi interessante, da Carlinha, sobre e os fumantes. Bom, os fumantes talvez nesta época tenham aumentado pelo próprio estresse o consumo do cigarro mais intensamente, mas pensa bem, de repente não seria a hora de você estar parando, porque a repercussão na pele é algo impressionante. O fumo ele diminui a microcirculação do nosso organismo e isso vai repercutir. Então, aquela pele acinzentada, um pouco parda, ela é prejudicada pelo fumo, pelo cigarro. Nós sempre falamos, primeiro é o sol, segundo é o cigarro, terceiro é o álcool. São os maiores inimigos aí das pessoas em relação à dermatologia. Olha só, a Andrea... Só complementando, tem fora o cigarro, deixar o pulmão mais sensível ao coronavírus, né? Vira um paciente de risco. Exatamente, são pessoas de risco, independente da idade. A Andréia de São Paulo, ela me escreveu dizendo que ela tem percebido que a caspa dela piorou nessa quarentena. O que ela pode fazer, né? Explique um pouquinho da dermatite seborreica para ela, que não é só rosto, que pode acontecer. Então, a dermatite seborreica também é uma das dermatites que pode piorar com o estresse. A dermatite seborreica é uma região vermelha e descamativa que pode pegar regiões seborreicas do corpo. Então, ela pode pegar couro cabeludo, a face, essa região das sobrancelhas, essa região perto do nariz. Tem pessoas que têm toda a transição aqui do couro cabeludo, atrás das orelhas e principalmente homens têm aqui no tórax também, a região do tórax, que é uma região mais oleosa em homens com descamação, então fica parecendo a caspa mesmo e uma área vermelha, tá? Os tratamentos da dermatite seborreica são diversos, então existem tratamentos tópicos, existem shampoos, existem até medicações orais que mexem com a flora bacteriana do intestino e da pele. Boa. E isso aí vai muito em linha com o que o Dr. Otávio falou sobre a imunidade. Então, você mexer com o tipo de bactéria que tem no teu intestino e na tua pele pode interferir na imunidade e em doenças de pele. Isso é um conhecimento muito emergente, muito recente, que a forma com que nós interagimos com as bactérias interfere na nossa imunidade e por isso a alimentação é tão importante. Porque uma alimentação adequada vai te trazer uma população de bactérias boas. E uma alimentação inadequada, uma população de bactérias não tão boas ou ruins, né? Até patogênicas. Esse assunto é tão importante, os biomas, microbioma, probióticos, prebióticos. Semana que vem eu vou fazer uma live somente sobre isso com uma colega do Rio de Janeiro, a doutora Gabriela, que é especialista nesses estudos de microbioma. A gente vai anunciar, talvez seja sexta-feira, dia 24. É muito interessante. Olha só. Excelente tema. É muito abordado. É o que se fala hoje em dia, o intestino é o segundo cérebro, então acho que é um assunto que a gente tem que tomar bastante atenção. Doutor João curou a caspa da minha filha, olha só, Camila. A Camila, uma paciente lá de Washington, nos Estados Unidos. Obrigado, Camila.
É, porque bebê também tem, né? Aquelas crostas e que já é o indício que ela pode desenvolver. Olha só que interessante. Como a gente falou também, nós vamos falar de emoções, como a pessoa se vê, como ela se cuida, às vezes mais ou menos, o que repercute na beleza dela. Tem uma pergunta muito interessante. A Renata do Rio de Janeiro, ela fala, eu sempre faço Botox, nunca acho que ficou bom, mas o meu dermato diz que eu sou muito exigente e ansiosa. Você já teve paciente assim, de estar fazendo procedimento? Isso é comum, pode ser só um paciente mais detalhista, é possível, mas existe também outras possibilidades. Eu atendi por esses dias agora, que a gente está retomando atendimento, paciente com um transtorno que se chama transtorno dismórfico corporal, né? O transtorno dismórfico corporal são pacientes que muito frequentemente procuram dermatologistas ou cirurgiões plásticos para corrigir defeitos que eles enxergam em si mesmos. Então, eles são pacientes que fazem procedimentos, seja botox, harmonização facial, preenchedores, procedimentos corporais, até cirurgias plásticas, e mesmo que o resultado fique muito bom na opinião de várias pessoas, eles ainda não ficam satisfeitos, né? Eles sempre veem algum defeito, as outras pessoas não conseguem ver, os outros médicos não conseguem ver algo tão importante, para eles gera uma insatisfação. Por quê? Esse transtorno, a pessoa enxerga o seu corpo de uma forma diferente do que realmente o espelho está mostrando ou que os outros estão vendo. E aí elas ficam numa eterna insatisfação, procurando sempre mais e mais procedimentos. São pacientes que muitas vezes quem diagnostica esse transtorno é um transtorno do psiquismo, mas quem diagnostica geralmente são os dermatologistas e os plásticos, né? Com certeza. A gente tem vários pacientes com essa exigência, né, da beleza, ou às vezes até trazem uma foto de um artista querendo fazer aquele lábio. Eu acho que tem que realmente tomar muito cuidado e na nossa filosofia do nosso grupo todo menos é mais. Então, less is more. Então, a gente não vai exagerar. Muitas vezes o paciente quer um pouco mais. Nós sempre colocamos aí um freio, porque com certeza a desarmonização tem acontecido muito. Nós temos visto aí várias causas, né? Vários resultados não muito estéticos e bastante desagradáveis. E a dismorfia também acontece com o corpo, né? Então a pessoa também ela tem um peso ideal, já está atingindo aquele peso, mas ela nunca está satisfeita. E normalmente nesses casos eu costumo indicar uma psicoterapia. Eu acho que é super importante a avaliação de um terapeuta e às vezes um remedinho para ansiedade. O Paulo de Cuiabá, ele me pergunta, ele sempre gosta das nossas lives, o que é beleza emocional. Esse é um termo também que está se usando muito, beleza emocional. Na verdade, é o que você sente depois que você faz algum procedimento ou você está melhorando os seus cuidados com a pele, o seu skincare. Então, se fala muito em beleza emocional. São as situações, né, dermatológicas, cosméticas, repercutindo na sua própria beleza. Eu acredito muito nisso. Quando você está alegre, a sua pele vai estar com, né, eclat, o glow, que nós sempre chamamos. E a pessoa mais triste, ansiosa, ela pode estar com as olheiras mais intensas. Então, acho que essa repercussão, né, mente e pele é muito importante. Mesmo porque, como o doutor não falou, mas eu vou falar, a origem, né, do cérebro e da pele, eles vêm do mesmo folheto embrionário. Então, essa inter-relação, ela é já desde o embrião. Por isso, essa conexão tão importante entre pele e cérebro. O Rui, ele é de Belém, ele fala que o filho tem dermatite atópica e nessa reclusão, obviamente, piorou muito. Você tem alguma sugestão do que ele pode fazer? Fala um pouquinho para a gente da dermatite atópica, assim, de umas palavras bem fáceis para todo mundo entender. A dermatite atópica é uma doença que a criança nasce com essa tendência, é uma doença genética, no qual falta um componente da barreira da pele. Então, é um defeito genético, ela fica com a pele mais vulnerável aos alérgenos, aos agressores do ambiente. E aí ela começa a ter coceira e irritação na pele muito facilmente, com coisas que as outras pessoas geralmente não têm. Então, a pele começa a ter uma dermatite, um eczema, fica vermelha, irritada, ressecada, e começa a escoriar, coçar. Formam pequenas feridinhas e pode haver até mesmo infecção da pele, tá? É muito comum haver uma piora com o estresse, porque o estresse piora a coceira e todos os eczemas, todas as dermatites. Sim. E esse período do ano calhou também de ser um período de mudança de clima. Então, fica no clima mais seco,
e mais frio. Com o clima mais frio, a criança e as pessoas, no geral, tendem a tomar banho mais quente, né? Todos esses fatores levam muitos pacientes com dermatite atópica a entrarem em crise nessa fase do ano, né? A gente conhece a fase do ano que esses pacientes costumam piorar. E aí algumas dicas importantes do que ele pode fazer em casa é banho curto, banho de no máximo 5 minutos e, se possível, só um banho no dia. É óbvio que criança às vezes precisa de mais uma chuveirada, mas literalmente tem que ser só mais uma chuveirada, tá? Só para tirar o grosso ali. Evitar sabonetes agressivos, então a gente não gosta de linha de sabonetes bactericidas, eles não são interessantes. O melhor são aqueles sabonetes que são os géis sem sabão, né? Que não agridem a pele. Não utilizar bucha no banho, a bucha é prejudicial para esses pacientes. E a água não deve ser muito quente, então a água mais para morna, assim. Algumas outras dicas são preferir roupas de tecidos naturais, o algodão. A gente não gosta de tecidos sintéticos e a lã também não é vantajosa, porque a lã tem lanolina e a lanolina prejudica esses pacientes também, tá? Também já se sabe, a gente acabou de falar, e vai ter uma live maravilhosa, então, semana que vem, com o Dr. Otávio sobre microbioma. A gente sabe que as bactérias na pele dessas crianças estão alteradas. Elas perdem diversidade. Então, ao invés de ter muitas bactérias de diversas espécies, elas concentram em menos bactérias e essas bactérias são de tipos que não são vantajosos, como Staphylococcus aureus, que são bactérias que causam doença. Então, o que a gente tem que fazer é reconstruir a pele dessa criança e isso passa por alimentação, por probióticos, pré-bióticos e a reconstrução da barreira da pele. Isso é um tratamento feito aí com dermatologistas que deve ser amplo, mas o que você pode fazer em casa são essas dicas já. Tem pessoas, inclusive agora, nessa época, que tomam banho demais. Isso é uma questão também, a pessoa tão ansiosa tem como se fosse um toque, né? De lavar muito a mão, que tem que ser feito, mas também o banho exagerado acaba piorando essa história do ressecamento e da esteatose. Então, super hidratação. Eu gosto muito também de óleo de banho. Tem gente que tem preguiça, às vezes, de passar creme. Então, se não tem esse exagero do ressecamento, um óleo de banho durante ali, depois da ducha, já dá uma boa melhorada na barreira cutânea. Isso é uma dica. Doutor Otávio, eu vi uma pergunta aqui que passou da Letícia, do Bisco, se a rosácea pode sofrer alguma piora com estresse. Sim, a rosácea, Letícia, é uma patologia crônica, não é? Ela começa com aquela sensibilidade, a pele mais sensível, uma pele avermelhada inicialmente, porque tem a multiplicação de muitos vasinhos, que nós chamamos de telangiectasias. Quando ela passa por uma outra etapa, começa a surgir já umas pequenas lesões parecidas com acne, mas que não são lesões de acne, que são as pápulas da rosácea. E isso vai piorando com situações de estresse, que você deve estar no auge dessa situação, álcool, o cigarro, comidas muito condimentadas e a temperatura da comida. Então, muito cuidado. Comidas muito quentes vão desencadear e vão piorar essa rosácea. O que você pode fazer? Além da rotina que você já deve ter do seu médico, manter essa rotina, não esquecer de hidratar. Então, as pessoas também, existem produtos específicos para pele hipersensíveis que devem ser feitos nessa época. Essa dieta toda que você vai tentar diminuir e não esquecer a rotina do seu tratamento. Passando essa quarentena, volta aos tratamentos da clínica, que são normalmente os ligados a laser. Então, são lasers específicos para tratar os vasinhos ou a luz pulsada. Existem vários nomes, eu não vou citar aqui, e vão tratar os vasos, porque a sua pele é vermelha porque ela tem muitos vasos. E a gente tem que diminuir em várias sessões, porque se a rosácea não é tratada agora, ela chega no estágio final, que é o aumento, inclusive, do volume do nariz. Você já deve ter visto pessoas mais de idade, com o rosto avermelhado. Normalmente são as pessoas mais claras, de olhos claros, e com o aumento do volume do nariz. É muito inestético e isso é um grau muito avançado da rosácea. Espero que ela tenha... Doutor Otávio, já emendando aí, uma pessoa, a Sueli, perguntou a diferença entre a rosácea e as dermatites. Pois é, então, esse é o olhar mesmo do dermatologista, né? Essa olhadinha, a consulta do dermatologista é exatamente para isso, porque você pode ter uma dermatite de contato, né? Você ter alergia a alguns produtos químicos, precisam ser testados alguns alergenos para descobrirmos, ou você pode ter realmente a rosácea. Então, são situações que precisam do diagnóstico diferencial muito importante para descartar uma patologia de outra. Então, é difícil aqui a gente dizer o que é se você tem ou não isso, sem estar examinando. De qualquer forma,
Água termal gelada, eu acho que é uma dica que tanto a dermatite quanto a rosácea pode se beneficiar. Então, essas águas termais comuns, de preferência fria. E também o chá de camomila, claro. O velho e tradicional chá de camomila bem geladinho descongestiona tanto a rosácea quanto a dermatite. Em mulheres, é muito comum ter dermatites, principalmente em pálpebra, causada por esmalte. Então, quando nos aparece uma pessoa no consultório com alergia de pálpebras, principalmente as mulheres, a primeira coisa que nós temos que orientar, retira os esmaltes. E a gente vai vendo, e normalmente tem uma melhora bastante importante. Edna, de Juiz de Fora, sobre a dismorfia corporal, você já falou. Tem como detectar, quer dizer, você só numa consulta você vai detectar, você precisa da história dessa paciente, existe um histórico familiar? Fala um pouquinho sobre a dismorfia. Eu tenho aqui, acho que 2 casos recentes para relatar sobre isso. Um foi um caso que já fechei na primeira consulta, como isso. Então, é uma paciente que já tinha passado por diversos dermatologistas e cirurgiões plásticos, e é bem clássica a história. Nós sentamos, conversamos, é uma consulta que demora mais tempo que você precisa. E aí esse paciente ele vai falar o seguinte: olha, eu fiz tais e tais procedimentos, eu passei com fulano, com Beltrano, fiz isso, fiz aquilo. Daí eu fiquei insatisfeito com o primeiro dermatologista, fui no segundo, aí ele me falou que estava tudo bem, eu fiz também, não gostei. Aí eu decidi ir num cirurgião plástico, fiz a cirurgia na pálpebra, mas ainda não ficou bom, bem aqui assim, não tá bom, ó. E daí você olha, e assim, a pessoa ela acaba não criando nenhuma identificação, nenhuma relação médico-paciente mais estável, porque ela está numa eterna insatisfação. Então, sempre que ela não tem essa satisfação com o resultado, ela troca de médico. Troca. Então, é um paciente que acaba tendo muitos médicos e não tendo nenhum. Isso é um diagnóstico que muitas vezes a gente fecha em uma consulta só. E tem outros, que é um outro exemplo que eu tenho para dar, que é uma paciente com um transtorno que eu esperei algumas consultas até dar o diagnóstico para ela. Então, fui conversando, na primeira consulta fui conhecendo melhor, aí quando você volta no retorno, você colhe mais um pouquinho da história, vê como que ela reage, e aí ao longo de algumas consultas você consegue firmar um diagnóstico. O diagnóstico do transtorno dismórfico, não existe nenhum exame que você possa pedir para isso. Ele é um diagnóstico da maior arte da medicina, que é o médico olhar o seu paciente, diagnosticar ele e o paciente, não sem nenhum exame subsidiário. É um diagnóstico que a gente chama clínico, tá? Então, o médico, baseado numa análise de fatores, uma conversa, ele vai ali colhendo, montando o quebra-cabeça, até que ele chama naquilo que a gente chega que é o Gestalt, né? Que é a conclusão do quebra-cabeça, e você enxerga ali o diagnóstico finalmente. Uhum. Você, nesses casos, por exemplo, você diagnosticou essa dismorfia e o paciente quer fazer um procedimento estético, seja um laser, seja uma toxina, um preenchimento. Em que momento você vai executar isso? Você descarta? Você manda para terapia? Como é que você faz essa junção? O momento de fazer o procedimento? Isso é bem interessante, porque também é um feeling, é alguma coisa que você tem para cada paciente. Então, por exemplo, eu já usei a técnica para reter o paciente e fazer com que ele aderisse a, por exemplo, uma terapia, porque ele já tinha sido encaminhado anteriormente por outros médicos para terapia e não havia aceitado. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou trazer ele para perto de mim, fazer com que ele se identifique comigo e daí vou fazê-lo fazer a terapia. E aí eu fiz pequenos procedimentos que eu sabia que não iam trazer nenhum risco para o paciente e que a chance de trazer alguma insatisfação era menor. E aí, com essa confiança, com essa relação um pouquinho mais estreita, encaminhei para a terapia. Então, daí o tratamento começa a andar em conjunto, que é o ideal, você e o terapeuta, o dermatologista e o terapeuta, o paciente vai melhorando e aí você pode voltar a tratá-lo realmente. Mas pacientes muito intempestivos, que já chegam querendo fazer o procedimento de cara, a gente geralmente dá uma bloqueada porque não é o melhor para ele. Então, a gente faz isso por segurança. Normalmente, depois de alguns anos, né, trabalhando com isso, algumas décadas, a gente percebe que, às vezes, num primeiro momento, é bom fazer uma rotina de skincare. Então, você vai usar
esse ácido, vai usar o hidratante, volta daqui a 2 meses, a gente vai sentindo a adesão, né, até a gente conseguir realmente poder oferecer um procedimento que juntos vamos ter um resultado bastante interessante. Nessa dismorfia, você vê alguma correlação com bulimia, anorexia? Normalmente vem junto ou não? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Então, os pacientes com transtorno dismórfico, eles podem ter, são espectros de doença, né? Então, nos espectros dos transtornos dismórficos corporais, a gente tem a anorexia, a bulimia e, por exemplo, a vigorexia, que é um diagnóstico mais recente na medicina. Então, a anorexia e a bulimia são 2 transtornos. A anorexia, o paciente realmente para de se alimentar adequadamente e emagrece muito, podendo colocar, inclusive, a sua vida em risco, e ele não enxerga que está muito magro. Esses casos são clássicos e muito frequentes em modelos, por exemplo, modelos profissionais. E a bulimia, ele é o anoréxico que falhou. Ele é o anoréxico que não conseguiu. Eu escutei essa frase hoje, Paulo que me falou, ele é psicólogo, meu companheiro, ele falou, é a bulimia que é a anorexia que falhou. Por quê? Porque ele não consegue emagrecer, então ele se alimenta e vai causar, expelir o alimento para não engordar, mas ele consegue reter calorias suficientes para não ficar muito magro, né? Aí a vigorexia, que é um diagnóstico mais recente, são os pacientes que perseguem a perfeição corporal. Então, são aqueles pacientes que malham muitas horas por dia e esse excesso de exercício pode causar impacto no organismo. Então, são mulheres que param de menstruar, por exemplo, e homens que começam a ter lesões musculares, articulares por conta do exercício, ou usar suplementos e essas coisas que o pessoal chama de bomba, que são esteroides, hormônios, para obter aquilo que ele quer, que é uma perfeição que eles nunca atingem. Então, são pacientes que tipicamente nunca estão satisfeitos. E pode ter, então, uma conjunção das 2 coisas. Como as 2 doenças têm mecanismos muito semelhantes, você vê um paciente que busca a perfeição no consultório, muitas vezes de tratamentos corporais, de criolipólise, bioestimuladores para melhorar o corpo, e que tem vigorexia, por exemplo. Isso a gente consegue encontrar aí a associação das 2 coisas no consultório. Ele não enxerga o corpo dele da forma que deveria, e a mesma coisa pode ser produzida no rosto. Que bom, né? A gente tem esse diagnóstico. O dermatologista tem um lado aí psicológico, né, de psicoterapeuta, que é muito importante. Às vezes você consegue, na conversa, inclusive adolescentes e os pais, detectar ali alguma interação complicada, emocional, que está interferindo. Em acne é muito comum isso. A acne escoriada, né, normalmente em adolescentes mais ansiosos, e também na definição. Já vi discussões de pais, eu, adolescente, vai tomar ou não vai tomar isotretinoína, no sentido de não vou parar de tomar o meu álcool. Adolescentes realmente jovens não abrindo mão dos drinks em função de poder fazer um tratamento com a isotretinoína. Então, essa dinâmica familiar psicológica é super importante, a gente tem que estar super atento. A Sueli está querendo saber se existe algum tratamento para cicatrizes recentes. Sueli, normalmente a gente tem, depois de cicatrizes cirúrgicas, por exemplo, assim que tirou os pontos, o cirurgião deu alta ou pediu para você usar um siliconezinho, nós já indicamos lasers fracionados ou lasers específicos para as lesões vasculares. Os resultados são muito bons, porque quanto mais precocemente nós estivermos atuando, melhor o aspecto dessa cicatriz. Vai ficar imperceptível. Nós normalmente tratamos da mesma forma que tratamos as estrias, que na verdade também é uma cicatriz. Então eu sugiro sempre algum creme com silicone, massageando 2 vezes ao dia. Isso vai melhorando aquele aspecto avermelhado da cicatriz, voltando à tonalidade mais rápido. E a introdução de algum laser que o seu cirurgião plástico, o seu dermatologista possam estar indicando. Doutor Otávio, só para complementar, qual que é a opinião do senhor sobre a aplicação do Botox nas cicatrizes recentes? Eu acho bem interessante, principalmente naquelas áreas em que há uma movimentação muito importante. Então, por exemplo, você tem uma cicatriz na fronte, existem alguns estudos mostrando até assim, 1 semana antes da cirurgia, já aplicar a toxina, porque obviamente não vai haver uma movimentação tão intensa e resultados são interessantes. Eu tenho visto alguns trabalhos muito bons em relação a isso, principalmente nessas áreas de possibilidade de movimentação dinâmica.
Nós temos uma outra pergunta de Curitiba. Não costumo ter acne, mas nessa época de quarentena piorou muito. Pergunta se é o estresse ou se comeu muito chocolate da Páscoa. O que você acha que poderia ter acontecido nessa época, a piora da acne? É uma conjunção de fatores. Com certeza nós já conhecemos hoje, isso era uma dúvida antigamente, mas já está bem esclarecido que sim, determinados tipos de chocolate podem piorar a acne. Por quê? Não é o cacau que faz mal, mas em geral são os chocolates ao leite, que tem lá produtos lácteos, o leite e açúcar. O açúcar e o leite são hoje bem estabelecidos como agentes que pioram a acne, né? Tanto que os chocolates mais puros, por exemplo, 70% cacau, tem menos chance de desencadear acne. Então, podem se desencadear e não é só leite e açúcar. Existem alguns alimentos que as pessoas têm sensibilidades específicas. Então, não são alimentos que causam piora da acne em todas as pessoas, mas, por exemplo, existem pessoas que têm sensibilidade ao amendoim. E aí vão ter, principalmente oleaginosas, né? Desencadeia acne com isso. Daí essas pessoas devem cortar esses alimentos, mas a gente não costuma recomendar isso para todo mundo. Não coma amendoim, porque não é todo mundo que tem essa sensibilidade. Então, a alimentação sim interfere na acne. E também o período de estresse, a gente sabe, pode acontecer isso também, né? A alimentação também tem uma outra coisa importante, a gente falou aqui um pouquinho de suplementação. É importante as pessoas saberem, por exemplo, suplementar muita vitamina B12 pode causar uma erupção muito semelhante à acne, né? Que a gente chama de erupção acneiforme. Então, aí, mais uma vez, alimentação ou suplementação interferindo nessas lesões de acne ou acneiformes, né? É muito comum mesmo a vitamina B12, mesmo a suplementação, alguns alimentos piorarem. Então, chocolate vai comer, pode, o cacau é bom, é antioxidante, tem efeitos excelentes, mas sem açúcar. Né? Porque a grande questão é essa absorção muito rápida, né? Gerando toda aquela cascata da insulina, etc. Tem uma pergunta aqui, como a gente falou de rejuvenescimento, a Paula de Taubaté, ela tem 30 anos e toda vez que ela procura um dermatologista para fazer algum procedimento, ela fica se questionando se ela está exagerando, que ela é muito jovem, se isso depois lá na frente não vai deixar de ter resultado. É uma questão muito, muito recente isso, né? É um fenômeno, o que você poderia estar falando desses jovens já procurando a prejuvenation? Aí eu vejo duas coisas importantes, né? Uma é aquela pessoa que procura para prevenir, então é uma pessoa que já tem linhas de expressão, por exemplo, para fazer um botox, mas ainda não está marcada, e ela está procurando um botox para não ficar com a pele marcada, o que é válido. E também, por exemplo, um bioestimulador para fazer o banco de colágeno, que a gente conhece. Então, existe uma procura saudável e existe um fenômeno que a gente tem visto, tem saído agora recentemente em artigos de publicação e também em congressos, que é esse fenômeno da selfie, né? Das selfies induzidas pelo celular e redes sociais. Então, a pessoa busca tratamentos para sempre sair melhor na selfie, na foto. E aí isso começa a ver um fenômeno de massa, né, desses jovens em busca de um padrão de beleza que vem sendo imposto por redes sociais e por uma nova cultura que a gente não conhecia, que é a cultura das redes sociais e de selfie. E isso tem aí causado um pouquinho de preocupação na classe médica. A gente está até em dúvida se classifica isso já como um novo distúrbio ou não, mas provavelmente alguns casos já vão ser classificados como um novo distúrbio. Existe um exagero, sim, né? Realmente. E outra questão que você lembrou bem das redes sociais é o fenômeno que nós chamamos de tech neck. As pessoas, de tanto ficarem com celular ou tablet, acabou desenvolvendo, né, mais flacidez e o queixo duplo mais intenso. Então, chama-se tech neck, que é um fenômeno, né, obviamente, dessas tecnologias e rede social, que também acabou sendo detectado por essas influências todas, principalmente nos jovens, até menos de 30 anos. Então, eu acho que essa questão mesmo. Diga. Doutor Otávio, tem duas perguntas que eu vou tentar juntar aqui, da Andréia e da Jane, de Santos. A Andréia pergunta se o estresse, junto com outros fatores, pode piorar as dermatites. Então, ela falou que ela não tinha dermatite nos braços e hoje está coçando muito. A gente até comentou, acho que a gente pode só repassar. E aí, em seguida, a Jane pergunta se existe algum hidratante específico para dermatite. Acho que a gente pode esclarecer aí sobre
tratamento, não passar tratamento, mas falar um pouquinho sobre o que é bom ou ruim para dermatites, né? Sim, sim. Você sugere, por exemplo, ela quer achar um hidratante. O que ela precisaria procurar dessas linhas tradicionais, citando ou não citando nomes, que seria bom para essa dermatite? Então, você pode dar alguma dica? Posso. Pensando nisso que a gente comentou aqui, para quem chegou agora, a gente tinha falado sobre os probióticos e as bactérias na pele, né? Existem já hoje produtos disponíveis no mercado que eles não contêm bactérias, óbvio que não, porque os produtos têm que ser estéreis, mas eles contêm substâncias que estimulam o crescimento de bactérias boas na pele, tá? Então, Entendi. eles são uma nova geração de hidratantes que faz isso, portanto, vai ajudar a sua pele a se povoar de bactérias que vão te ajudar a proteger contra as que causam doença. Esses hidratantes também têm componentes que refazem o filme, a gordurinha que a gente não vê na pele, mas que formam um filme de proteção na pele. Natural. Eles reconstroem essa barreira. Então, tem hidratantes específicos para isso. Praticamente, os grandes laboratórios do mundo, todos, cada um tem o seu hidratante nesta linha. Então, tem diversas marcas de diversos países válidos. Eu não sei se o doutor Otávio quer citar marcas, mas tem vários que têm esse objetivo. E aí Poderia até citar um. não existe um melhor, né? O que existe alguns pacientes se adaptam melhor a algumas marcas do que outras. Então, você usou da marca X e não teve sucesso, talvez a marca Y ou Z você se adapte melhor. Com certeza. A Jane é uma super querida do Rio de Janeiro. Um beijo, Jane. Saudade de você. A Soraya de Sorocaba, ela percebeu que o filho de 8 anos, agora nessa situação, começou a arrancar cabelo. Ela está preocupada, pergunta se isso é um toque ou se isso vai passar, se resolve sozinho. Provavelmente é tricotilo, né? O que você acha? Nossa, é uma pergunta fantástica e Uhum. que bom que ela notou isso cedo, né? Todo mundo acha que criança pode estar livre dessas manias e alterações psicológicas, e não, as crianças são muito vulneráveis a isso, principalmente em períodos de estresse como agora, né? Em que Uhum. a criança foi tirada da sua rotina, não está indo para a escola, está ficando retida em casa, então ela não está tendo a oportunidade de gastar sua energia, de interagir, e isso pode causar assim, distúrbios. E a tricotilomania, um nome complexo, essa mania de arrancar cabelos. A criança começa a cutucar o couro cabeludo e arrancar os cabelos, daí pode ficar até regiões de falhas no couro cabeludo, porque ela fica mexendo, tá? É um derivado de um outro distúrbio que as pessoas podem ter também na unha, de ficar Ah, cutucando ou mordendo cutícula e unha, né? Que é a onicofagia também. São distúrbios relacionados à ansiedade, né? Então, você somatiza no corpo sintomas de ansiedade. E ela deve sim procurar ajuda, porque esse transtorno pode se tornar algo mais sério para o filho dela, uma ajuda aí de terapia com certeza. tem a questão do lábio também, né? De ficar arrancando casquinha, tem um nome. Mordendo, Endofagia arrancando. também, né? E E a acne escoriada, né, doutor tem, Otávio? sim, com Que certeza. também é uma variação de acne com isso. Exatamente, as escoriações ou até factícia, né? Existem vários casos. A Joana de Ribeirão faz uma pergunta muito interessante. Ela percebe que quando ela está triste, baixo astral, aquilo que a gente falou agora há pouco, a pele parece mais pálida sem viço. Se isso é coisa da cabeça dela ou não. É correto, sim. Existe uma repercussão, essa questão do prazer, da felicidade, da liberação de endorfinas. Quando você faz esporte, quando pós-sexo, quando você come uma comida boa, isso vai dar uma conotação realmente de mais brilho, de mais eclat. É possível. Então, as pessoas normalmente, está com a pele boa. Então, normalmente, ou está namorando, ou tem um namorado novo. Enfim, existe essa repercussão, sim. Não é coisa da sua cabeça, não. Aqui, olha, Cristiano, o que você sugere para ajudar as crianças que roem unhas, doutor? O que você dá para ela? Esmalte amargo? Eu ia falar isso, tem que tomar cuidado só com a marca, mas existem algumas possibilidades de você, óbvio, se for um quadro muito grave, em que a criança chega a se machucar, precisa sim de terapia. Mas em geral não, é uma mudança de hábito, uma reeducação. Eu era uma dessas crianças que roía a unha, Ah, é? e aí tem desde técnicas antigas, naquela época lá atrás era passar pimenta no dedo, né? Hoje em dia existem coisas mais Funcionava? E modernas. funcionava?
Ah, mais ou menos. Mais Eu ou fui menos. parar mesmo de roer unha já na vida adulta, viu? É. E hoje existem esmaltes que você passa na unha e dão um gosto muito amargo quando você leva na boca, tá? Uhum. Mesmo assim, a criança pode burlar. Então, nesses casos que começa a se tornar mais crônico, vale mesmo a pena aí avaliar se precisa ou não de terapia, mas existem esmaltes de marcas específicas que são para isso, para você passar e dar um gosto amargo nas unhas. Uhum. Olha, uma pergunta interessante aqui, a Edi, lá de São José dos Campos, um beijo, Edi. Ela tem alergia nos dedos das mãos que afetou a impressão digital. Ela hidrata muito, mas nessa fase de tanta higienização intensificou e piorou. Alguma dica para ela ou só hidratar mesmo? Algum hidratante específico? É uma coisa muito interessante isso que a Edi está falando, que é uma coisa que acontece tanto com algumas pessoas desde jovens e é muito comum em pessoas mais idosas, tá? As digitais, elas são prolongamentos da pele, né? A gente chama de... Agora esqueci o nome de como que chama esses prolongamentos. É uma papilomatose na pele. E elas podem, com o tempo, com a idade, irem se desgastando e atrofiando, como pode isso ser causado por desgaste externo. Então, o hábito de lavar muito as mãos ou usar muito álcool pode sim causar um desgaste das digitais. Tanto que existem pessoas que precisam de autorizações médicas por escrito para poder tirar o passaporte, porque elas não têm as digitais reconhecíveis para passaporte. E todos esses dispositivos que reconhecem digital para você entrar em prédio e tudo mais, existem pessoas que não conseguem, porque É. não têm as digitais bem formadas e são desgastadas desde jovens. E a mão seca atrapalha muito. Então, hidratar ajuda muito sim, e evitar o desgaste excessivo, que no momento atual é meio difícil, porque a gente tem sim que lavar a mão com um pouquinho mais de intensidade, usar o álcool, isso vai desgastar. O que eu sugiro é que a pessoa, aí uma dica para fazer, enquanto você estiver em casa, pegar aquelas luvinhas plásticas de manicure, que elas colocam a cutícula para umidificar, colocar o seu hidratante e ficar várias horas em casa com isso. Pode dormir com isso à noite, que vai reidratar a pele durante a noite e ajudar nessa reconstrução. Uhum. Essa questão da oclusão ao mesmo temperatura é muito interessante, né? Para quem tem também o calcanhar um pouco mais ressecado, eu gosto muito desses cremes de ureia e fazendo essa oclusão. Tem gente aqui elogiando, Moisés, Mendes, Vanessa, os doutores são maravilhosos, obrigado, Vanessa, saudade. Fala um pouquinho desse avanço aqui da medicina, das tecnologias, que esses pacientes de 30 anos já podem começar a ficar, já podem iniciar para dar uma retardada no envelhecimento. Comenta para a gente um pouquinho sobre isso. Eu acho interessante que essa é uma pergunta frequente também. Os pacientes perguntam, quando que eu devo começar os tratamentos das novas tecnologias e tratamentos preventivos? E eu costumo dizer que não existe idade específica. Existem já, e eu costumo falar até, casos familiares de olheira. Então, pessoas que têm olheira desde jovem. E tem adolescentes que são muito expressivos e já começam a marcar essa linha aqui no rosto, tá? Uhum. Assim como pacientes muito jovens já começam a ter acne. Então, não existe idade para você começar um tratamento para acne, por exemplo, e não existe idade para você iniciar um tratamento com toxina botulínica, um tratamento a laser. Vai do quadro clínico de cada um. Então, pacientes, às vezes, antes dos 30 anos, até com 20 e poucos anos, já tem uma expressão muito carregada e precisam já iniciar uma toxina botulínica preventiva, para já não chegar com 30 anos com o rosto muito marcado. Isso é mais típico de pacientes de olho claro, que daí tem a fotofobia, ficam contraindo muita região dos olhos, ou aquela pessoa que fica muito tensa aqui nessa região entre as sobrancelhas, a glabela, tá? Eu acho que o tratamento deve ser começado assim que algo comece a te incomodar, sejam linhas ou não. Outra coisa é o famoso banco de colágeno. A gente sabe hoje em dia que a nossa pele, assim, eu vou fazer aqui um comparativo com a massa óssea.
Então a gente sabe que a pessoa, quanto mais ela acumula de massa óssea quando é mais jovem, toma bastante leite, queijo, faz exercício físico, esses ossos vão ficar saudáveis por mais tempos Claro. depois da menopausa e na idade avançada. A pessoa vai ter menos chance de osteoporose. Hoje a gente consegue fazer esse raciocínio para a pele também. Então, quanto mais você conseguir manter de colágeno guardado aí na tua pele sem ir gastando, porque o colágeno também vai decaindo com a idade, menos problemas você vai ter lá na frente. Hoje a gente sabe que tecnologias como lasers fracionados e bioestimuladores de ácido L-polilático e hidroxiapatita de cálcio podem ajudar tanto no rosto quanto no corpo a você preservar colágeno de qualidade para idade mais avançada e principalmente para quando começa a haver a queda dos hormônios, né? A menopausa nas mulheres e a andropausa nos homens, que é quando a gente vai sentir mais falta desse colágeno, né? Eu gosto muito desse conceito de poupança de colágeno, porque esses bioestimuladores são produtos extremamente inócuos que vão fazer colágeno sim, e a partir de 30 anos, a gente sempre faz aquela continha, 30 anos, um frasco por ano, 40 anos, 2 frascos, a partir de 53. Os bioestimuladores são injetáveis, vão estimular essa produção de colágeno, e esse conceito é muito, muito, muito interessante. Olha só, a Gabriela Munhoz está mandando beijos, está falando da minha pele, é ela que vai estar falando comigo semana que vem sobre microbioma. Estou te aguardando. Nossa, essa Gabriela. live vai ser demais. Vai ser demais. Ela sabe. Ó, tem uma pergunta do Moisés Rosa, de São José dos Campos. Ele está perguntando o que pode fazer para estimular o colágeno. Como a gente já citou os bioestimuladores, ele está perguntando algo que ele possa fazer em casa, se existe essa possibilidade. Pois é, na verdade, assim, em casa, o que você vai ter que fazer? A alimentação correta, você dormir corretamente, evitar álcool, cigarro e, em casos de skincare, quer dizer, as fórmulas que nós lidamos, nós prescrevemos para estimular colágeno, com certeza são os retinóides. A família dos retinóides. Nós temos 4 retinóides. O ácido retinóico é o mais antigo, depois tem o adapaleno, a isotretinoína e o tazaroteno. Todos esses são capazes de realmente chegar até a derme, estimulando o fibroblasto a fazer colágeno. Outra coisa, o hidrolisado de colágeno, o verisol por via oral. Nós gostamos dele, existem estudos mostrando que eles podem melhorar a hidratação, mas nós sempre acreditamos que este colágeno ingerido vai funcionar quando você associa alguma tecnologia ou bioestimuladores e você está dando condições à sua pele de ter matéria-prima e fazer esse colágeno novo. Assim como na musculação, você precisa dos aminoácidos BCAA, da creatina, do whey protein para você formar. Então, simplesmente tomar não tem muita função. Ele está falando aqui. O doutor Otávio leu o pensamento da Dalva, que ela perguntou justamente sobre o verisol, que o doutor Otávio já respondeu. E aí tem uma pergunta da Maria de Lourdes, que a gente já falou que pode desencadear, mas ela está perguntando se o estresse pode piorar o vitiligo e o que fazer. Doutor, por favor, você é especialista em vitiligo. Pois é. Sim, o vitiligo pode ser desencadeado e piorado pelo estresse, né? Como a gente explicou no começo da live, a imunidade, como o vitiligo funciona? O vitiligo é uma coisa assim, você tem células de pigmento que dão a cor da tua pele e não importa se você é uma pessoa mais branca ou mais negra, todas as pessoas têm essas células de pigmento, que é diferente é a quantidade de pigmento que é produzida. Portanto, todas as pessoas podem ter essas células destruídas. Então, a pessoa vai ter imunidade e a sua imunidade, a sua célula de defesa, por algum mecanismo que nós ainda não conhecemos completamente, ela começa a atacar a sua célula de pigmentação na pele, destruir, e você vai perdendo a pigmentação. Isso é o vitiligo, né? Como é um mecanismo imunológico, é a sua imunidade destruindo o seu pigmento, o estresse, os hormônios do estresse podem sim interferir tanto no surgimento quanto depois na piora do vitiligo. Então a pessoa está numa velocidade ou numa estabilização ali do vitiligo e pode ter uma aceleração novamente, tá? Quando você tem fases de aceleração de vitiligo desencadeado ou piorado pelo estresse, a gente precisa frear essa imunidade. Aí sim você precisa de um auxílio médico, porque o médico vai precisar, através de medicações e outros procedimentos, como fotosserapia, interferir na sua imunidade e frear, bloquear esse processo de destruição. É muito importante, onde a gente sabe que, segundo os artigos, atacar
essas atividades, frear esses pontos de aceleração do vitiligo é essencial para que o quadro não se torne mais grave, a pessoa perca muito pigmento. Então, hoje a gente sabe que o médico deve lançar mão de todos os recursos que ele pode para frear essas crises, digamos, de piora do vitiligo. Uhum. A Lelo Bispo, a Letícia, pergunta se a toxina pode ser usada para enxaqueca. Sim, a toxina tem várias outras aplicações além das estéticas. Então, uma das mais importantes e que é resultados muito bons é para enxaqueca. Então, existem alguns pontos específicos em região temporal e couro cabeludo. E é interessante, eu tinha duas pacientes que vinham de fora, de outro estado, e o termômetro de que o Botox estava na hora de fazer de novo é que a enxaqueca voltava. E ela não tinha percebido que isso poderia realmente ter um efeito, e obviamente, com certeza, as rugas 3, 4 meses começavam a reaparecer, mas a enxaqueca dela também estava piorada. Então, é muito interessante o uso da toxina também para enxaqueca. Doutor, existe e uma é interessante pergunta... as pessoas não conhecem muito o uso também para bruxismo, né? Que a pessoa às vezes tem dor Bem articular lembrado. e dor de cabeça por bruxismo, né? Com certeza. E aí existe um músculo aqui que nós chamamos de masseter e que nós aplicamos também aqui. O que também ajuda na estética asiática, porque normalmente os japoneses, orientais em geral, têm o rosto mais quadrado. E muitas vezes, quando nós aplicamos a toxina nessa região do masseter, nós conseguimos estreitar, afinar um pouco mais esse rosto, dando um aspecto bem mais estético, bem mais bonito. É muito comum, então, em pessoas que têm esse rosto quadrado. Doutor, fala um pouquinho de psoríase. A gente está com um pouquinho de tempo. Tem uma pergunta. Ela tem a dificuldade, né? Ela tem descamação, mas já foi diagnosticada psoríase, mas outro médico falou que poderia ser uma micose de unhas. Como poderia matar esse diagnóstico de uma vez por todas? É Edna de Uberlândia. Edna, pelo que eu entendi, como você está em dúvida de micose de unha, existe a possibilidade da unha ter sido acometida pela psoríase. Isso é uma coisa que as pessoas não conhecem muito bem. Mas sim, a psoríase pode acometer inclusive as unhas. E existe a possibilidade de você ter as duas coisas, não querendo te assustar, mas você pode ter uma psoríase na unha, essa unha fica mais sensível e sofre uma onicomicotização, que é uma micose numa unha que já está frágil, tá? Para fechar esse diagnóstico, o ideal é que você faça um exame dessa unha, tá? Existem algumas possibilidades do micológico direto, a cultura para fungos e o clipping ungueal, que é retirar um pedacinho da unha e mandar para um exame que se chama anatomopatológico, no qual o patologista vai olhar no microscópio, através de uma coloração especial, se existe ali a presença de fungos, tá? Ele também consegue laudar, dependendo de como essa biópsia for feita, se esse processo é só um processo inflamatório pela psoríase. Então, existe como fechar esse diagnóstico, e uma vez com o diagnóstico fechado, você vai tratar ou o fungo, ou a psoríase, ou ambos, porque os tratamentos para os dois são diferentes. Uhum. Por isso, o olhar do dermatologista, a olhadinha do médico é que vai direcionar toda a terapêutica. Então, a função, né, do dermatologista é muito importante. Às vezes as pessoas falam, vou dar uma olhadinha na minha pinta, e não é bem assim. O exame é bem mais apurado para ter diagnóstico diferencial. A gente está quase terminando. Se eu não terminar, daqui a pouco a gente cai e aí não dá para salvar mais nada. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer as considerações finais do que você gostaria de deixar como recado para a gente. Olha, gente, eu acho muito importante vocês entenderem que a pele, fora o jargão de que é o maior órgão do maior órgão do nosso organismo, a pele ela é um reflexo do que vocês são interiormente também. Ela vai refletir como está a saúde do seu organismo, seja na dieta, seja na imunidade, seja os seus cuidados, seja se você está fumando ou não. A pele é um órgão em que a gente consegue olhar e diagnosticar muitas coisas. Então, essa olhadinha que nós citamos aqui algumas vezes durante a live, não é uma simples olhadinha. A olhadinha do dermatologista é aquela olhadinha, digamos assim, penetrante, porque ela consegue ver por fora muitas coisas que estão acontecendo por dentro, através da unha, através dos cabelos, através de tudo que se manifesta na sua pele. E você, muitas vezes, pode ter aí dúvidas e sintomas que você não sabe bem o que está acontecendo, e somente um profissional, um dermatologista que estudou por anos, mais de 3.000 doenças que existem na pele, vai poder diferenciar entre 3.000 coisas diferentes. Não fique esperando as coisas evoluírem ou piorarem.
procure o seu dermatologista ou a sua dermatologista para te ajudar a identificar essas peças do quebra-cabeça e resolver os seus problemas precocemente. E como a psicologia e a pele estão relacionadas, trabalha em conjunto o dermatologista, o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra pode ser necessário. Muito obrigado, adoramos a conversa. Semana que vem tem mais, falando do microbioma. Um bom fim de semana. Doutor, mais tarde nós temos a nossa reunião. Obrigado a todos. Vou desligar aqui, então a live vai cair. Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, pessoal. Um abraço, tudo de bom.